Olá, meninos, tudo bem? Então, nossa aula hoje será online, tá? E eu estou devendo a vocês a correção dos exercícios da semana passada, que vocês ainda tiveram a semana passada para finalizar, que é aquele estudo de caso, que faz toda uma composição do que nós vimos até agora, tá? Eu ainda não, eu quero corrigir com vocês online essa atividade, e também vou dar agora ainda, não vou postar a atividade corrigida, porque nós temos um novo colega, que é o Diego, tá? Então, para que ele consiga desenvolver essa atividade sem a correção lá, beleza? Mas na semana que vem, nossa aula online, tá? Se Deus permitir. E daí a gente corrige juntos, beleza? Então, agora, hoje nós vamos estudar sobre a associação na exploração da atividade agropecuária. Então, de que forma se dá essa associação? Quais são os elementos que compõem essa associação para a exploração da agropecuária, tá? Da nossa atividade agropecuária. Vou compartilhar os slides com vocês vão ver que são pouquinhos slides, tá? E como eu falei na aula anterior, parte do que vocês estudaram no desenvolver daquela atividade do estudo de caso, nós vamos começar a ver hoje, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Pronto. Então, nós vamos ver aqui os aspectos econômicos dessa associação na exploração agropecuária. Então, vamos lá. Quais são os tipos de investimentos que estão envolvidos na nossa atividade agropecuária? Então, antes da gente se aprofundar aí nessa associação da exploração, nós vamos conversar sobre os investimentos. Então, quando a gente fala em explorar alguma terra ou explorar até a atividade agropecuária, nós temos que pensar que existe um capital. Nós chamamos de dois tipos de capital. Um capital fundiário, que nada mais é do que a terra, os edifícios, as edificações rurais, enfim, todas as benfeitorias e melhoramentos da terra. Então, são o quê? São recursos fixos, ou seja, que não são retiráveis da terra. Então, eu sempre falo o seguinte, é tudo aquilo que está na nossa propriedade, que faz parte da nossa propriedade, tá? Que não é algo que nós colocamos e retiramos da propriedade. Então, nada mais é do que a terra, do que a nossa parte produtiva, a nossa área rural, tá? Então, o capital fundiário é aquilo que nós temos, a área para explorar, para colocar o gado, para plantar, para utilizar aí para reprodução de N tipos de animais, enfim. Então, é a nossa terra. Então, a estrutura que eu falo, os edifícios que eu falo, pode ser aí a casa de quem cuida da terra, né, do arrendatário, do próprio produtor rural, enfim. E entre outras benfeitorias, tá? Então, é aquilo que está na minha terra, é a terra, é aonde eu vou desenvolver a atividade agropecuária. Então, nós chamamos isso de capital fundiário, tá? E daí nós temos de outro lado o capital do exercício. O que é o capital do exercício? É os bens, são o capital operacional, aquilo que vai fazer com que a minha atividade gire. Então, falando aí da agropecuária, o gado, equipamentos, pessoas, né, mão de obra, tratores e etc. Tudo aquilo que nós precisamos para, por exemplo, manter a atividade, vamos falar aí de gado, tá? De criação de gado, funcionando. Então, é aquilo que nós colocamos na terra, é para que nós utilizamos a terra, tá? Então, falando aí na parte agropecuária, eu trouxe aí os exemplos. Então, capital operacional, toda vez que nós conversarmos na contabilidade, falando sobre questões operacionais, nós estaremos ligando diretamente àquilo que é a atividade da nossa empresa, tá? Ou aí da nossa área rural. Então, a atividade da nossa área rural, se for a pecuária, vai ser a atividade que eu escolhi seguir. Gado, enfim, criação de gado e assim por diante. Então, é o investimento nesse tipo de situação, tá? Então, na compra de gado, na compra de tudo aquilo que precisa para fazer para que a atividade ocorra de forma ok. Então, na exploração aí da atividade pecuária, nós precisamos ter dois tipos de capital. O capital fundiário, que é a terra, e o capital do exercício. Então, pessoal, muitas vezes nós não temos os dois. Ou às vezes a gente tem o dinheiro para colocar
para fazer acontecer, né? Para comprar gado, para começar a movimentar essa atividade, mas, porém, não temos a terra, que é o capital fundiário. Ou, às vezes, nós temos a terra, que é o capital fundiário, mas nós não temos investimentos econômicos, ou seja, não temos dinheiro para fazer com que aquela atividade se desenvolva, com que ela gire, tá? Para que haja a compra e a comercialização do gado, por exemplo, tá? Então, nós temos dois tipos de personalidades econômicas. O que é isso? Um é o proprietário da terra, então é aquele que tem a terra, que tem o capital fundiário. Então, o proprietário da terra é quem? Aquele que detém o capital fundiário. E o empresário, que a gente chama de empresário, tá? Mas pode ser, não precisa ter um CNPJ, vamos dizer assim, tá? A gente fala isso de forma geral. O empresário é aquele que investe, que participa com o capital do exercício. Então, ele explora o negócio, ele investe dinheiro, ele injeta dinheiro para que o negócio se desenvolva, se inicie, continue, ou até mesmo continue a crescer, né? Continue a se desenvolver, tá? E o empresário, ele pode ser o dono da terra? Pode ser o dono da terra, ele pode ser o proprietário da terra, ele vai ser proprietário da terra e o empresário do negócio. Às vezes não acontece dessa forma, né? Como eu coloquei para vocês, às vezes produtores rurais aí, eles têm a terra, mas não têm um investimento, e outras vezes outras pessoas, até donos de outras terras, ele tem um investimento, então ele pega a terra de outra pessoa, né? Ele investe na terra de outra pessoa, e daí nós criamos associações, tá? Então, essa falta de um capital, né? Necessita de um capital de terceiro aí, o capital de exercício, o proprietário da terra, ou então duas pessoas que queiram aumentar aí a sua produtividade, aumentar a sua atividade agropecuária, elas começam a fazer associações, tá? Então, vamos retomar um pouquinho do que a gente conversou até agora. O que eu falei aqui para vocês? Que a gente está falando sobre a associação da exploração agropecuária. Existem duas formas, tá? Então, para a gente começar a explorar alguma coisa, para a gente começar a desenvolver uma atividade, nós precisamos ter dois tipos de capital. Capital fundiário, que é a terra, né? Que é aquilo que está lá na terra. Ter o lugar para eu começar a desenvolver a atividade pecuária. E o segundo é ter o capital do exercício. O que é o capital do exercício? Ter dinheiro para fazer os investimentos. Comprar gado, comprar toda a infraestrutura, desenvolver toda a infraestrutura que precisa, todos os insumos, mantimentos que precisa para aquela atividade. Tá? E depois disso, nós vamos entender quem é quem nesse capital. Quem tem o capital, por exemplo, fundiário é o proprietário da terra. Quem tem o capital do exercício, que é quem vai investir para que a atividade aconteça, é o empresário, tá? Então, o empresário, como eu falei antes, pode ser tanto o proprietário da terra, que vai ser proprietário e empresário, proprietário e investidor da sua terra, como pode ser terceiros que vão investir na terra, então que vão ser empresários que investem nessa terra. Para isso, pessoal, existem N formas de associação, tá? Então aqui eu destaquei para vocês as principais dela. Investidor agropecuário com a propriedade da terra. Então, quem é o investidor proprietário com a propriedade da terra? Sou eu, por exemplo. Eu, Ana, tenho um pedaço de terra e eu mesmo, com essa terra, eu busco os investimentos, eu busco financiamento, empréstimo, ou até mesmo tenho dinheiro aí para fazer o investimento no capital operacional, no capital do exercício da minha empresa. Então, para comprar gado, para manter os insumos, para manter a atividade acontecendo, tá? Ou eu posso fechar parcerias, tá? Então, eu fecho parceria com alguma mão de obra, eu trago alguém para trabalhar na minha empresa, né? Para cuidar para tocar o negócio, e a gente pode fazer uma parceria. Então, toda a produção aí, tudo que der, né, o resultado final, a receita final, 50-50, ou então, às vezes, 2/3 para o dono da terra e o restante para aquele que cuidou, para aquele que tocou, para o parceiro, que a gente chama. O arrendamento, então, é quando você aluga a terra. Então, você arrenda para outra pessoa fazer aquilo que ela achar necessário, a atividade que ela achar necessária. Então, você aluga a terra e todo mês, pelo aquele valor que vocês fecharam, você vai ser pago, tá? Então, às vezes, é pago conforme for o faturamento da empresa, às vezes fecham da empresa da atividade, ou às vezes fecham
um valor antecipadamente, então todo mês você tem que me pagar tanto, ou de 6 em 6 meses vai me pagar tanto, tá? Então, depende aí de como for o tratado. Então, arrendamento é um tipo de aluguel. O dono da empresa sai, o dono da empresa, oh meu Deus, o dono da terra sai, tá? Ele se afasta, ele não tem nada a ver, e ele aluga pro arrendatário, beleza? Comodato geralmente acontece entre famílias, tá? Então é tipo um aluguel, mas um aluguel que não tem um retorno para quem está, por exemplo, assim, a atividade, a propriedade rural está no meu nome, tá? Só que eu faço uma situação de comodata. Eu coloco lá meu pai e minha mãe para trabalhar nessa terra, eles podem produzir, podem fazer tudo o que eles quiserem e eles não me devem nada, eles não precisam me pagar nada, tá? E o condomínio é quando várias pessoas, elas utilizam da mesma terra. Aí elas vão decidir como vai ser dividido o resultado aí da atividade, tá? Então, é isso que são as formas de associação da exploração agropecuária. Então, não tem muito segredo. O que nós precisamos entender, prof, o que a gente precisa entender é que existem dois tipos de capital quando a gente vai explorar uma atividade agropecuária, que é o capital fundiário e o capital de exercício. E também existem dois tipos de pessoas, tá? Então, duas personalidades econômicas que nós chamamos, que pode ser o proprietário da terra, que é aquele que tem o capital fundiário, e o empresário, que pode ser também o mesmo que tem o proprietário da terra, ou então outra pessoa. E com base nisso, podem haver aí formas de explorações, formas de associação para explorar a terra, que são essas formas que eu destaquei aqui. Qual é a tarefa de vocês? Qual é o exercício de vocês? Desenvolverem uma pesquisa, tá? Eu até já escaneei parte desse livro aqui para vocês procurarem aqui, mas não se apeguem somente nisso, se apeguem na internet, enfim, para vocês caracterizarem aí, falarem qual é o conceito, a definição, quais são as características dessas 5 formas de associação na exploração da atividade agropecuária. Beleza? Qualquer dúvida, pessoal, eu estou à disposição de vocês e na semana que vem nós corrigimos todos os exercícios juntos, tá? O prazo que eu vou deixar para vocês entregarem essa atividade vai ser segunda-feira até às 23h59, ok? Qualquer coisa a gente conversa no nosso grupo de WhatsApp lá.